Olá, meu nome é Douglas Serpajax, estou aqui em nome do Grupo Espírita Irmão Ismael e nós vamos falar hoje da influência do Espiritismo no progresso. Para isso a gente começa com o questionamento. Qual é a influência que o Espiritismo tem no progresso do espírito como um indivíduo? O Espiritismo ele nos traz um conjunto de conhecimentos que é muito importante para nós. Fala sobre a continuidade da vida após a morte. Fala sobre a imortalidade da alma. Fala sobre o aprendizado que nós precisamos ter. Fala sobre a reencarnação como um conjunto de chances para o aprendizado, para termos tempo de amadurecer a nossa compreensão. Fala de mediunidade para sabermos da influência dos espíritos no nosso mundo encarnado. E assim nós começamos, como indivíduos, a pensar muito mais adiante do que somente nesta vida. Nós começamos então a questionar quais as nossas atividades do nosso cotidiano, quais nossas atitudes vão influenciar o nosso futuro. Nós começamos então a planejar muito mais a longo prazo. Nós aprendemos que a nossa ideia, o nosso pensamento, é a aplicação do nosso livre-arbítrio em aproveitar ou não as oportunidades que acontecem na nossa vida para progredir. Progredir intelectualmente, progredir moralmente. Tudo isso é o que a doutrina espírita nos permite ter a consciência desse enorme processo de aprendizado. Então, para o espírito, como indivíduo, ela é um recurso, uma ferramenta ótima de aprendizado de progresso. Porque nós paramos de dar a importância a coisas banais, a coisas pequenas ou corriqueiras, e começamos a dar importância às coisas que realmente são valiosas. Desde aquelas pequenas questões que nós, às vezes, nos pegamos a perguntar o que a gente leva para outra vida. Nós levamos nosso conhecimento, nosso sentimento, os amigos que nós fazemos. Nós não levamos bem materiais. Nós levamos aquilo que aprendemos e sentimos. Outras questões que começam a saberar na nossa mente como indivíduos vale a pena se incomodar por algo tão pequeno? Não vale a pena, muitas vezes, eu resistir com coragem, com abnegação, com resiliência diante de uma coisa que está me constrangendo, de algo que está, de repente, me causando transtorno, sabendo que se eu tiver paciência e força de vontade, isso vai me servir no futuro para o meu progresso como indivíduo. Então, a doutrina espírita, ela permite que nós, como pessoas, como cidadãos, começamos também a melhorar. Porque é da soma do progresso desses indivíduos que a humanidade também vai progredindo. Tanto o progresso intelectual, em ciência, em tecnologia, como o progresso moral, progresso ético, o progresso de conviver em sociedade, ser um cidadão da sociedade, praticando as orientações de Jesus quanto à caridade, quanto a tratar o próximo como nós gostaríamos de ser tratados. Tudo isso permite uma ótima forma de progresso para a humanidade, uma ótima ferramenta de progresso para a humanidade. Então nós vemos que a doutrina espírita, desde as suas bases mais simples, ela já nos traz essa coragem, essa força para poder buscar esse progresso que nós tanto almejamos.
ela nos dá a paciência para conviver com aqueles que discordam com a gente, nos dá a paz para resistir aos ataques infundados, ou seja, tudo aquilo que nós precisamos para conquistar as virtudes que Jesus tanto nos recomenda. A doutrina espírita, então, ela é ferramenta impulsionadora do progresso do indivíduo. E isso causa impacto na sociedade, isso causa impacto na humanidade. No Livro dos Espíritos, da questão 798, ela está na terceira parte do Livro dos Espíritos, quando fala das leis morais, ela começa a falar da lei do progresso. E na questão 798, Kardec faz uma questão muito interessante aos espíritos. Ele que já estava preocupado com a evolução do movimento espírita, ele que estava pensando cada vez mais como a doutrina espírita poderia melhorar, ele começa então a fazer essa pergunta. O espiritismo um dia se tornará crença comum ou ele vai ficar sendo partilhado apenas por algumas pessoas? E os espíritos respondem de forma categórica que no futuro as noções que a doutrina espírita nos traz, elas serão compreendidas pela maioria das pessoas. Elas serão noções universais, porque elas fazem parte das leis universais ao nosso redor. E então, a humanidade como um todo vai poder progredir de uma maneira cada vez maior. Ele coloca também que esse progresso ele não vai acontecer da noite para o dia de uma maneira mágica. Ele vai acontecer de forma gradual, porque as pessoas precisam se modificar e isso demora. Nós precisamos que as pessoas melhorem seu entendimento, que as pessoas melhorem a compreensão do mundo ao seu redor. Nós precisamos que as pessoas possam, enfim, compreender o seu papel como cidadãos, o seu papel como espíritos imortais, o seu papel como participantes da criação divina. E ele coloca, então, que com o tempo, a maior parte das pessoas serão convencidas a isso, e a maior parte da população já acreditando nisso, alguns poucos não terão mais força para poder resistir. Por mais que se apeguem ao negacionismo, ou ao ateísmo, ou ao materialismo, elas não terão mais como fundamentar, porque a maioria das pessoas já terá vencido essa barreira. Então, os espíritos colocam sim que o espiritismo é um influenciador do progresso, porque ele nos faz lembrar da moral do Cristo, nos faz entender a necessidade de vivenciar a moral do Cristo em nós mesmos, no convívio com as pessoas da nossa família, do nosso serviço, das pessoas ao nosso redor, do próximo em geral. Então, a humanidade toda vai se beneficiar com isso. Com essa questão, eu comecei a me perguntar como é que está o andamento desse conhecimento da doutrina espírita. Nós temos, se a gente for olhar em dados do IBGE, o último censo realizado foi em 2010, e o censo desse ano de 2020 vai ser adiado para 2021 devido aos problemas causados pelo coronavírus. Então, utilizando os dados desse censo de 10 anos atrás, nós tínhamos 3.846.000 espíritas no Brasil. Pessoas que se declararam diante do recenseador como espíritas, quanto ao quesito religiosidade. Isso representa um pouco mais de 2% da população brasileira. E, segundo dados que nós buscamos no mundo, existem cerca de 13 milhões de adeptos da doutrina espírita, são dados também de 2011 e 2012, também estão um pouco defasados. Então, 13 milhões de pessoas do mundo se declaram espíritas. No Brasil, quase 4 milhões. Hoje já devemos ter alcançado essa cifra. Isso significa que 1 a cada 3 espíritas no mundo é brasileiro.
Talvez porque nos outros países a doutrina espírita não seja encarada como religião. Ela no Brasil começou a ser encarada como religião desde a instalação da Primeira República, porque antes havia um decreto de 1890 que criminalizava o espiritismo, e com a primeira Constituição da Primeira República houve o quesito de liberdade religiosa, respeito à liberdade religiosa. Então o espiritismo se declarou uma religião no Brasil, então começamos a ter condições de nos estabelecer, mas as perseguições continuaram, os ataques continuaram. Então no Brasil nós temos esse aspecto da religiosidade destacado, e nos demais países muito o aspecto da filosofia e da ciência está mais destacado. Então nós vemos que hoje a população brasileira já deve estar a mais de 210 milhões de pessoas. Nós já passamos de 4 milhões de espíritas no Brasil, e na última década nós temos tido bastante divulgação dos conceitos espíritas, desde formas diretas como filmes espíritas, como já há muitos livros espíritas já em circulação, como maneiras indiretas, como o tema da espiritualidade sendo adotado em filmes de ficção, em filmes, às vezes, alguns romances, até mesmo em alguns filmes infantis. O mundo começa a se questionar do que mais existe além do materialismo. O materialismo, que é a crença de que tudo o que existe é a matéria, que a inteligência é o produto da interação entre os neurônios, que cessada a vida do corpo nada mais continua. É tudo isso que o Espiritismo vem combatendo com o conjunto de conhecimentos que ele traz. Esse é o grande papel da doutrina espírita: combater o materialismo. Faz com que as pessoas entendam que existe mais do que o corpo físico, que existe mais do que a matéria física. Nós temos pesquisas sérias dentro da ciência, pesquisas diversas, desde pesquisas sobre experiências fora do corpo, como pesquisas sobre experiências de quase morte, onde o indivíduo tem muitas vezes tem a parada cardíaca, passa alguns minutos com o coração parado e depois ele retorna, consegue fazer a ressuscitação do corpo. A maioria desses indivíduos acaba trazendo relatos de sensações, de percepções, de experiências. Isso faz com que a comunidade científica se questione bastante, porque essas experiências elas tendem a ter uma certa coerência em relatos feitos por pessoas das mais diversas nacionalidades, com as mais diversas religiosidades. Nós temos um conjunto de pessoas que descrevem sensações boas e um conjunto de pessoas que descrevem sensações ruins, mas esses conjuntos acabam tendo sua coerência. E o que intriga a ciência é que essas pessoas, durante o período de parada cardíaca longa, elas conseguem, mesmo sem a circulação sanguínea alimentando as células, mesmo não acontecendo a oxigenação adequada no organismo, elas registram coisas que acontecem no ambiente, tanto dentro da sala de cirurgia, diálogos entre a equipe médica, sons ouvidos, aparelhos utilizados durante a tentativa de auxílio à parada cardíaca, como também situações acontecendo fora do recinto, fora da sala cirúrgica, alcançando outras salas, alcançando outros ambientes do hospital. E isso acaba intrigando muito os cientistas. Como é que o corpo humano consegue registrar isso se não está conseguindo perceber isso através dos ouvidos, através dos olhos? Com essa informação toda de áudio, toda essa informação visual, ela é registrada se ela não está sendo utilizado o cérebro físico para isso. Isso é uma grande dificuldade de entendimento, porque a ciência só consegue ir até onde
vai a prova material para eles. E a doutrina espírita ela vai além, mostrando que isso se explica através da mediunidade, através das capacidades do espírito humano. Nós começamos a entender, então, como isso acaba influenciando nessa experiência, nesse processo. E isso, por si só, acaba sendo algo que nos traz uma compreensão da consciência mais ampla sobre tudo isso. A ciência está evoluindo cada vez mais em conhecimento, em tecnologia, em entendimento desde o mundo microscópico, desde o mundo quântico, até o mundo da astronomia. Nós estamos evoluindo o nosso entendimento sobre o universo. Nós compreendemos que conhecemos uma fatia muito pequena da matéria ainda do universo. E isso a gente vai começando a compreender de forma cada vez mais ampla. O Espiritismo vem complementando isso, demonstrando que, além da matéria, existe o espírito. Tudo isso ainda abaixo da divindade de Deus, que cuida de tudo. Nós tratamos também, utilizamos como base o livro A Gênese, de Allan Kardec, que no seu capítulo 18 coloca que o capítulo 18 fala são chegados os tempos, e ele coloca um item mais adiante que as transformações que vão acontecendo para o progresso da humanidade, elas não acontecem de forma súbita, elas acontecem devagar, porque são gerações de espíritos que vão se substituindo. Alguns desses espíritos, quando desencarnam, aprendem mais um pouco e quando retornam mais evoluídos, e isso vai fazendo uma nova base para a humanidade aprender e crescer. Também temos sempre levas de novos espíritos vindo de outros lugares do universo, encarnando aqui no nosso mundo. Espíritos que já construíram esse progresso em outras oportunidades, em outros lugares, compartilhando com a gente essas noções para que a humanidade possa evoluir como um todo. Pequenos espíritos em pequenas missões, ajudando a gente a questionar o mundo, ajudando a gente a questionar a nossa forma de enxergar o mundo. Então, isso vai acontecendo de forma natural, tanto de espíritos que já habitavam aqui, encarnaram aqui, podendo progredir eles mesmos, como outros elementos novos, trazendo novas informações. E isso vai chegar a um ponto no processo evolutivo em que os espíritos mais atrasados, aqueles que insistem no mal, aqueles que ainda teimam em ser extremamente egoístas, ainda serem extremamente revoltados, eles não vão mais ter condições de encarnar aqui no meio e serão levados a mundos que possam abrigá-los, a mundos mais conforme o seu nível evolutivo. Então, tirando os maus elementos e trazendo elementos novos, e permitindo que os elementos atuais possam progredir, a doutrina espírita vai progredindo. Nós, então, temos que a doutrina espírita é uma boa ferramenta para esse aprendizado, para esse amadurecimento da humanidade. A doutrina espírita é o que nos dá conforto, nos esclarece, nos dá força para enfrentarmos questões tão difíceis quanto o medo da morte. Hoje em dia é muito mais comum o medo de se expor ao Covid-19. O que nós fazemos é tratar com calma, com paciência, respeitando as orientações dos órgãos de saúde, da medicina, cuidando ao máximo para ter toda a higiene necessária, mas sabendo que se for o nosso momento, se for a nossa hora, vamos retornar sim à parte espiritual, conforme a vontade de Deus. Mas também sabendo que nós aqui que estamos ainda encarnados temos que continuar trabalhando pelo benefício do próximo, pela caridade, enfim, pelo progresso da humanidade. Nós estamos aqui, então, como aprendizes, espíritos imortais, aprendendo neste mundo ainda tão necessitado da dor, tão necessitado das dificuldades,
para um dia progredirmos cada vez mais e nos encontrarmos em mundos melhores, em mundos superiores. Meus amigos, então, por favor, fiquem com a paz de Deus. Lembrem de ter fé na nossa capacidade de reagir aos problemas como humanidade, a nossa capacidade de nos tornarmos melhores e que nós possamos, então, receber dos espíritos superiores o auxílio que nós tanto precisamos. Que o Mestre Jesus possa, lá do alto, impor as suas mãos sobre nós, humanidade, nesse instante, trazendo um pouco de luz, boas energias para todos nós, acalmando e consolando as pessoas em todo o mundo, que eles possam, esses espíritos iluminados, trabalhadores de Jesus, estar conosco na nossa residência, abençoar a nossa família, nos protegendo, nos amparando, que nós possamos continuar buscando a nossa forma de participar do mundo, a nossa forma de nos melhorarmos, de melhorarmos a sociedade, para que o reino de Deus finalmente seja implantado no coração de cada pessoa e que a terra se torne um lugar melhor para todos nós. Em teu nome, bondoso Pai, em nome de Jesus, nosso Mestre, e de todos os amigos espirituais, espíritos protetores, todos aqueles que nos acompanham na nossa casa, nós possamos estar com a fé tranquila, sabendo de que nós seremos espíritos cada vez melhores, espíritas cada vez melhores. Permita, Pai, que assim seja.